Nós estamos passando por uma pandemia extremamente grave. O mundo todo é acometido por essa infecção pelo coronavírus, com índice de mortalidade extremamente alto. Evidentemente que inúmeros trabalhos saíram, e tanto no que diz respeito à proposta de tratamento, como também no que diz respeito à prevenção. Poderia dizer, sem estar errando, que nós estamos enfrentando uma terceira guerra mundial. Uma terceira guerra em que o agente agressor, o inimigo, não é visível. E, consequentemente, a dificuldade em combatê-lo é muito maior. O doente com Covid, ele é essencialmente um doente clínico, que é muito bem conduzido o tratamento pelo clínico, precisando eventualmente da colaboração do infectologista, do pneumologista e assim por diante. Mas o integrador da prática médica no atendimento a um paciente portador desse vírus é essencialmente o clínico. Nós teremos o prazer de ouvir hoje, neste live, o Dr. Abrão Cury, secretário executivo da Sociedade Brasileira de Clínica Médica, que tem se dedicado ao longo desses meses ao estudo do tratamento do Covid e também da sua prevenção. Temos a certeza que todos irão aproveitar bastante a palavra do Dr. Abrão Cury, uma vez que ele é um clínico e que realmente tem a sensibilidade de transmitir com bastante precisão tudo que pode ser utilizado nesse momento. É importante que se diga que os aspectos políticos prejudicaram bastante o tratamento dessa doença e, além disso, em alguns momentos virou um verdadeiro exercício de farmacologia, em que alguns tratamentos eram propostos, retirados, entravam outros e assim por diante. A nossa postura nunca mudou. Desde o início, podem checar no YouTube, o nosso vídeo, sempre foi a mesma, a despeito das mudanças que foram surgindo ao longo do tempo, e ficamos felizes por saber que hoje é a conduta aceita no mundo todo, inclusive na China. Muito obrigado, espero que realmente aproveitem bastante a palavra do Dr. Abrão Cury. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando hoje uma série de programas SBCM Debates. Essa é uma atividade nova da Sociedade Brasileira de Clínica Médica, que vai trazer aos senhores sempre as discussões referentes aos temas mais importantes do momento. Naturalmente, hoje não poderíamos deixar de iniciar essa nossa nova atividade abordando a doença que mais tem causado motivo de divulgação e preocupação em todo o mundo, que é a Covid-19. Hoje teremos aqui o prazer de contarmos com a presença de dois ilustres especialistas que têm atuado na linha de frente de combate a esta patologia, que, como bem disse nos precedendo o professor Antônio Carlos Lopes, é como se estivéssemos numa guerra de grandes proporções. O professor Guilherme Furtado, infectologista, médico da disciplina de infectologia da Escola Paulista de Medicina Unifesp, com doutorado na mesma instituição e pós-doutorado em Hartford, Connecticut, nos Estados Unidos. E temos em debate conosco também o professor Dr. João Marcos Salge, pneumologista, doutorado em pneumologia
pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e também médico do Corpo Clínico do Hospital do Coração. Doutor Guilherme, eu gostaria que então o senhor iniciasse nos falando o que o SARS-CoV-2 tem de diferente dos outros coronavírus que nós já conhecemos. Nós estamos enfrentando a partir desse ano um novo tipo de vírus, um novo tipo de coronavírus, que nós não tínhamos experiência com esse padrão de infecção que esse patógeno causou. Os coronavírus antigos, eles já existiam e já começaram a ser descritos desde a década de 60. Então, hoje, basicamente, a gente tem 4 coronavírus, que normalmente são sazonais, acontecem durante os anos subsequentes, e nós temos basicamente 2 beta-coronavírus e 2 alfa-coronavírus. Lembrar que o SARS-CoV-2 é um beta-coronavírus. Então, a gente tem o OC43, o 229E, o NL63 e o HKU1. Então, o OC43 e o HKU1 são beta-coronavírus. Eles causam infecções respiratórias leves, né? Normalmente quadros de resfriado, traqueobronquites leves, em algumas situações podem causar pneumonia também, mas não são patógenos agressivos. Causam infecções mais graves em pacientes imunodeprimidos e normalmente esses vírus não são diagnosticados, porque o paciente chega no pronto-socorro, nós temos apenas, basicamente, um tipo de exame que vai conseguir detectar esses coronas, que são exames que utilizam técnicas moleculares ou técnicas de film array, que são técnicas também bem modernas. Então, eles causam infecções leves e nós praticamente tínhamos diagnósticos bastante pouco frequentes desses coronavírus respiratórios sazonais. Então, falando um pouquinho do histórico, né, a partir de 2002, né, surgiu um novo tipo de coronavírus com quadro respiratório mais grave, que foi o SARS-CoV-1. Então, o SARS-CoV-1 surgiu na China em 2002 e 2003, atingiu vários países do mundo e com a mortalidade ali em média abaixo de 10%, em torno de 9,5%, já foi uma infecção respiratória mais grave. Anos depois, ela foi controlada, em alguns meses já foi bem controlada, não teve o impacto que o SARS-CoV-2 está fazendo agora. Em 2012 surgia um novo tipo de coronavírus no Oriente Médio, que é chamado Middle East Respiratory Syndrome, que seria o MERS-CoV, que foi um coronavírus que surgiu relacionado mais com o ambiente lá do Oriente Médio, da Arábia Saudita, relacionado com a transmissão em camelos, né, desses animais que vivem no deserto. Então ele ficou mais restrito àquela área do Oriente Médio, do Middle East, e uma mortalidade que também surpreendeu na época, que ela chegou a ter acima de 30% de mortalidade, mas também foi uma doença muito restrita àquela região. E agora, a partir do final de 2019, e realmente no início desse ano, nós fomos surpreendidos pelo SARS-CoV-2, que é uma infecção bastante grave, uma infecção respiratória bastante complicada, levando os pacientes a um quadro de síndrome respiratória aguda grave, levando esses pacientes para a unidade de terapia intensiva, muitos pacientes com necessidade de ventilação mecânica. Então, o que basicamente difere os coronavírus prévios, coronavírus que nós temos circulando na comunidade, pouco diagnosticados, e o SARS-CoV-2 é basicamente a dimensão da epidemia, né, da pandemia, uma dimensão muito mais ampla, atingindo o mundo todo, e a gravidade desse processo infeccioso. Muito bom. Dr. João Marcos Salge, o Dr. Guilherme já nos deixou claro que esse vírus é um vírus que tem uma ação sistêmica, embora a sua porta de entrada principal, pelo menos, parece ser realmente a via respiratória alta. Mas a pneumonia causada por esse vírus difere das outras pneumonias também de etiologia viral? Ela tem algumas características diferentes? O que nós podemos falar sobre isso? Olá, doutor Abrão. Em primeiro lugar, eu gostaria também de agradecer enormemente o convite, o privilégio de participar desse evento. É uma honra enorme trazer a visão do pneumologista e compartilhar
com toda a audiência da Sociedade Brasileira de Clínica Médica, compartilhar esse espaço com o senhor e com o Dr. Guilherme também, colegas ali de dia a dia, com os quais eu tenho também o privilégio de conviver. Então, muito obrigado pelo convite. Bom, acho que o senhor traz um ponto muito interessante, que é a comparação da pneumonia causada pelo SARS-CoV-2 em relação a outras pneumonias virais. Talvez, eu acho que o primeiro legado que eu vejo dessa epidemia, né, em relação à questão do diagnóstico etiológico, é justamente a nossa preocupação ostensiva em fazer a busca desse agente etiológico, né, que no caso aqui da pandemia é extremamente relevante. Isso já ficou enfatizado tanto no tratamento clínico dos pacientes, né, individualmente, como também na questão de informação para fins epidemiológicos. Mas eu acho que isso muda um pouco a cultura que a gente tem muitas vezes, quando há uma suspeita de uma infecção viral, nós não nos preocuparmos em investigar de maneira exaustiva qual é o agente etiológico, porque na maioria das vezes não existe um tratamento específico contra o vírus e porque na maioria das vezes também a evolução é favorável com medidas de suporte apenas e controle de sintomas. Talvez de alguns anos para cá a gente começou a ter com maior disponibilidade, né, nos laboratórios painéis de pesquisa para vírus respiratórios e que eram assim, foram ferramentas importantes e ainda são em contexto de infecções graves, né, o paciente que está em UTI com insuficiência respiratória e você precisa de um diagnóstico, muitas vezes até mais para excluir outros, e aí quando você confirma a etiologia viral. Mas acho que no caso aqui do SARS-CoV-2, essa cultura da gente dispor de um método molecular, ou depois, um pouquinho mais à frente, até de um método sorológico, para o diagnóstico etiológico, isso virou quase que uma etapa obrigatória do manejo desses pacientes, e eu espero que a partir de então nós tenhamos mais essa preocupação de disponibilizar um painel de pesquisa para vírus respiratórios. Em relação ao que o senhor pergunta, que acho que é extremamente relevante, o que ela diferencia em relação a outras pneumonias virais, eu destacaria algumas características. Primeiro, é uma infecção viral que tem um ciclo um pouco mais longo do que as outras. A gente, não raro, assiste pacientes com 3 semanas de evolução, às vezes até um pouco mais, e aí, se houver complicação no meio do caminho, isso pode se alongar. Mas mesmo o ciclo da infecção só com a pneumonia viral, sem outras complicações sistêmicas, não raro ela ultrapassa 15 dias de sintomas. Então, acho que esse ciclo longo é uma distinção aí da Covid-19 em relação a outros vírus. Outra característica é ela ter uma etapa de piora respiratória mais tardia, geralmente na segunda semana. Então, a partir do 7º, 8º dia, que entra aquela faixa de risco para complicações respiratórias mais graves. Então, uma evolução mais benigna, vamos chamar assim, nos primeiros dias, ela não é garantia de que o quadro esteja controlado e fora de risco para evolução mais grave. Outra questão que acho que também diferencia, e isso chama muita atenção, assim, para nós pneumologistas, é o fato de que algumas comorbidades não respiratórias, como diabetes, hipertensão, obesidade, elas são até mais relevantes como fatores de risco para doença grave do que doenças pulmonares primárias, asma, DPOC, que em outras infecções virais terminam por ser consideradas fatores de risco maiores. E acho que, por fim, eu destacaria a questão do aspecto tomográfico. Eu vejo que, embora não exista assim, especificidade no diagnóstico por tomografia, mas o padrão de acometimento do tomográfico na Covid-19 ganhou contornos assim, bastante recorrentes, de tal forma que eu acho que dá para a gente, pelo menos, suspeitar ou elencar como hipótese com alta probabilidade, baseado nos achados tomográficos, classicamente aquele vidro fosco, de distribuição periférica, muitas vezes com espessamento de septos de permeio, naquela fase mais aguda, com extensão bastante variável, né? Acho que eu destacaria esses 4 pontos. Agora, doutor Guilherme, fale-nos um pouco sobre os testes diagnósticos para o Covid-19, o PCR e os exames sorológicos.
o que nós temos de mais atual em relação a esses exames? Nós temos basicamente o diagnóstico. Nesses últimos 6 meses, não houve muita mudança em relação ao diagnóstico do SARS-CoV, do Covid-19. Né? Então, nós temos basicamente um tipo de exame que é o diagnóstico inicial da infecção, o paciente está sintomático, então ele procura o pronto-socorro e normalmente é feito o exame, o teste de RT-PCR, que é um teste molecular que vai identificar esse patógeno viral na mucosa da nasofaringe e da orofaringe, é feito com suave nasal. Então, é um teste com uma sensibilidade muito boa, especificidade muito boa, e nós temos um diagnóstico que é feito normalmente a partir do 3º, 4º dia, idealmente nessa primeira semana, tá? A positividade é muito boa. Em relação aos testes sorológicos, nós temos basicamente testes que são realizados já um pouco mais adiante na evolução da doença, né? Nós temos os anticorpos, que são exames feitos no sangue. Nós temos inicialmente, alguns laboratórios faziam o teste com o anticorpo A, que é o IgA, e depois o IgG, que é um teste o IgM, né, desculpe, é um teste que analisa o anticorpo M. Então, inicialmente era feito também, alguns laboratórios faziam o IgA, que é um anticorpo mais de mucosa, mais precoce, e depois o IgG e o IgM, que aparece alguns dias depois, e o IgG, que aparece a partir da segunda semana, a partir do 11º, 12º dia. Então, os testes sorológicos são realizados muito mais, talvez, às vezes, para um inquérito sorológico, para um quadro uma avaliação mais epidemiológica, ele não tem impacto no diagnóstico da doença, tá? Então, nós temos, o que chama atenção mais recentemente, é a presença de possíveis quadros de reinfecção, né? Vou comentar um pouquinho aí falando desses exames. Temos pacientes que apresentam o quadro clínico inicial e depois apresentam, algumas semanas depois, um segundo quadro clínico, voltam a ter febre, voltam a ter mialgia, voltam a ter um quadro clínico sugestivo de infecção viral novamente, e esses pacientes, às vezes, voltam a positivar o teste de PCR nasal. Então, para analisar se está havendo reinfecção, que é uma coisa que está começando a se falar mais hoje em dia, né, é necessário a comparação do genoma viral, quer dizer, nós teríamos que analisar o vírus no primeiro episódio e depois um vírus no segundo episódio com sequenciamento genético. Então, você vai ver diferenças genéticas do vírus, comprovando que o vírus sofreu mutação, e o vírus pode sofrer mutação logo nas primeiras semanas após esses processos de infecção de uma população grande. Então, isso está sendo discutido, né? Tem agora recentemente uma publicação de um artigo com 6 casos de reinfecção por um consórcio europeu, e mostrando que a maior parte desses pacientes eram pacientes jovens, com níveis de anticorpos que não eram muito elevados, e nós tivemos nessa situação aí a possibilidade de reinfecção. Então, está sendo estudado, tem sido confirmado alguns casos de reinfecção, mas a princípio ainda é muito raro, né? A incidência é muito abaixo de 1% dos casos de pacientes que tiveram Covid. Quando o paciente vem ao serviço de pronto atendimento com sintomas que permitam a identificação ou a forte suspeita dele estar acometido de Covid e já com algum grau de comprometimento pulmonar, o que é importante fazer? Quais as medidas iniciais que nós devemos adotar com o paciente que já chega com manifestações com insuficiência respiratória, ainda que não num estágio muito avançado, e que podem contribuir para um melhor prognóstico, uma otimização terapêutica ao longo do tempo que ele ficar internado? Acho que esse é um ponto que muitas vezes gera dificuldade de decisão clínica mesmo, doutor Abrão. Eu diria, em primeira instância, que o nosso
a nossa liberalidade para os critérios de hospitalização, ela está um pouquinho mais, está um pouco maior, né? Então, o critério de hospitalização, ele ficou um pouco mais, um pouco mais flexível, na medida em que a gente conhece que a evolução desses quadros, ela pode cursar com uma piora, mesmo que os primeiros dias sejam razoáveis. Aí, nessa linha, é bastante importante, primeiro, se forem identificadas já na abordagem inicial os sinais de gravidade, né, então, padrão respiratório com sinais de desconforto, taquipneia, aqueles sinais de esforço respiratório, batimento de asa de nariz, uso de musculatura acessória, frequência alta, como eu comentei, e, eventualmente, mais ainda, a alteração da oximetria, né, da saturação periférica do oxigênio. Então, aí acho que não tem dúvida, nesse contexto, há necessidade da hospitalização para um tratamento supervisionado dentro de uma unidade de saúde. E aí, a depender da condição respiratória, num apartamento simples, ou num quarto, ou numa unidade de terapia intensiva, a depender do tipo de recurso que será necessário para os cuidados. Esse é um ponto. Aí, quando não há indicação de hospitalização num primeiro momento, eu acho que é muito importante compartilhar com o paciente e com os familiares aqueles sinais de alarme, né? Então, é importante que eles conheçam isso e monitorem aqueles que forem possíveis dentro de casa. Então, sinal de desconforto respiratório, frequência respiratória mais elevada, repercussão sistêmica, então, queda de pressão arterial, alteração sensorial, e se tiver a condição de monitorizar a oximetria, isso também entra no rol aí dos sinais de alarme, para que esse indivíduo procure novamente o hospital, caso ele seja, vamos dizer, descartado da internação para continuar o tratamento em casa. Acho que, assim, do ponto de vista de medidas clínicas, claro que as primeiras são as medidas de suporte, né? Então, assistir o paciente naquilo que é de sintoma e suporte respiratório, se for necessário, suplementação de oxigênio, e se for necessário algum grau, alguma modalidade de assistência ventilatória, também vai entrar aí nessa abordagem, eventualmente, inicial. E o tratamento farmacológico, aí acho que entra uma seara que é bastante complicada pela construção ainda das evidências em relação a isso. Então, muito tem se usado em termos de antibiótico terapia, corticoterapia, prevenção de fenômenos tromboembólicos, mas eu acho que isso teremos oportunidade de discutir um pouco mais a fundo e aí também vai depender do julgamento caso a caso. Eu diria talvez que nesse primeiro momento, então, separar aquele indivíduo que pode pode ter alta para o tratamento em casa daquele que precisa ser hospitalizado. Isso é um julgamento clínico do grau de acometimento do respiratório ou de outros órgãos, eventualmente, e avaliação clínica, funcional ali, troca gasosa, que vai nortear isso para a gente. Se ele for descartado para casa, que ele continue monitorando, então é importante dar essa orientação. E se ele for hospitalizado, aí vamos ter que dosar o grau de cuidado que ele precisa de acordo com a gravidade do momento. Lembrando que um padrão um pouco mais benigno num primeiro momento não garante que isso vai cursar dessa forma, porque a doença ela pode ter uma progressão um pouco mais tardia, como foi comentado. Acho que com relação a isso, nós estamos mais liberais para a internação, ou seja, eu tenho hoje a plena convicção de que nós devemos internar mais e liberar menos, porque temos visto, infelizmente, não pouco, frequentemente, pacientes que estão estáveis e que com menos de 12 horas de evolução acabam evoluindo para uma condição mais crítica e que certamente vão demandar a internação hospitalar. É provável que a tendência seja de internar
mais precocemente, talvez, do que nós, no início da pandemia, contemplávamos internar. Com relação às drogas antivirais e a sua utilização, nós temos que expectativa sobre o seu uso, se elas devem ser usadas em qualquer estágio da doença ou se a sua aplicação ela é mais promissora na fase inicial da infecção e o que é essa fase inicial. E, na sequência, eu gostaria que você nos falasse sobre as vacinas. O que nós podemos esperar sobre a sua utilização? O que nós temos de mais atual em relação a isso? Os antivirais, nós temos aí hoje apenas um antiviral aprovado para uso no Covid-19, que é o Remdesivir, que é um antiviral que vinha sendo estudado, inclusive, para o Ebola, e foi agora, numa fase mais rápida de estudo, ele foi aprovado num estudo publicado no New England, né, poucos meses atrás. Essa droga foi aprovada para uso na infecção pelo coronavírus, né, o Covid-19. O Remdesivir é uma droga que demonstrou, nesse estudo, chamado estudo Recovery, uma redução do tempo de evolução de melhora clínica, né, de 15 para 11 dias com o uso do Remdesivir, e a mortalidade, apesar de tudo isso, a mortalidade não houve mudança, não houve impacto, né, na mortalidade com o uso desse antiviral. Então, a mortalidade não foi significante, mas houve um nível de significância em relação ao tempo de melhora clínica, de recuperação ou de recovery, né, na palavra em inglês, do paciente. Então, ele ficou 15 versus 11 dias, né, os pacientes que usaram o Remdesivir melhoraram mais rapidamente. Então, isso é bastante importante, porque o paciente pode ter uma alta mais precoce e tudo. Então, o Remdesivir é a única droga que nós temos agora realmente com aprovação para o uso no Covid-19. É evidente que foram utilizadas no início da pandemia vários tipos de tratamento, com uso de drogas que teriam efeito antiviral, como hidroxicloroquina, associada à azitromicina, mas recentemente um trabalho demonstrou que também a azitromicina não acrescentaria nenhum melhora no tratamento, associada à hidroxicloroquina nesse estudo também. Então, nós temos aí algumas possibilidades terapêuticas aí que estão sendo estudadas ainda, evidentemente, que nós estamos tentando atuar em termos de onde o vírus atua. Então, correceptores, tem um correceptor associado a ACE2 que ele faz uma ativação da proteína S para se ligar no receptor ACE2. Então, existe um inibidor que é um agora, deixa eu tentar, desculpe, tem um inibidor dessa proteína que também está sendo em estudo, que é o Camostat, e é uma droga que também está sendo discutida e analisada em estudos, em trials clínicos, né? Nós temos aí outra discussão em termos de terapêutica, também está sendo, nessa live nós vamos discutir isso aí, que é a questão do uso do tocilizumab, que é uma droga também que foi utilizada, nós utilizamos no Hospital do Coração também, em alguns pacientes, com mais de dezenas de pacientes, o uso desse inibidor do receptor de interleucina 6 com um efeito terapêutico que não deu para ali na beira do leito para a gente identificar uma resposta interessante. Então, alguns estudos com poucos pacientes demonstrou uma certa resposta ao tocilizumab, mas ainda precisamos aí um dado mais robusto aí com estudos clínicos, com trials para definir o uso do tocilizumab. Então, em relação aos antivirais, a gente tem basicamente o Remdesivir como a nossa opção terapêutica para o Covid-19.
Então, em relação à pergunta, em relação à pergunta se deve ser feito no início do processo inflamatório, desculpa, eu não comentei aí logo no início, evidentemente que os antivirais têm uma ação basicamente melhor no início do processo inflamatório. Então, isso acontece, não tenho experiência com uma infecção teoricamente um pouco parecida com o Covid-19, que é a infecção por influenza, que nós utilizamos o oseltamivir, e ele tem que ser utilizado idealmente nas primeiras 24, 48 horas. Então, o tratamento antiviral tem que ser precoce, né? Então, com certeza, o remdesivir é uma droga para uso precoce, e nós precisamos realmente introduzir essa droga nos primeiros dias da doença. Em relação às vacinas, a gente já está mais ou menos próximo ao final aí da live, né? As vacinas, nós temos, agradeço aí a abordagem desse ponto, porque é uma coisa que está mais na moda, e a prevenção, está mais na moda não, está mais sendo falado agora, e a prevenção realmente vai ser a base dos cuidados em relação à infecção, em relação ao SARS-CoV-2, né? Então, nós temos aí basicamente várias vacinas, nós temos mais de 100 vacinas em estudo atualmente no mundo, né, em torno aí até de 150 vacinas que estão sendo analisadas, estão sendo estudadas, né? Nós temos basicamente 3 vacinas que agora estão sendo testadas aqui no Brasil, principalmente, né? Nós temos a vacina da AstraZeneca com a Universidade de Oxford, que é uma vacina que usa um vetor, que é um adenovírus. Então, resumindo basicamente as vacinas, nós temos as vacinas que usam fragmentos do vírus, como o próprio RNA, tem RNA mensageiro viral, nós temos vacinas que usam o vírus ativado ainda, uma vacina vivo, com vírus contra o vírus vivo, e também vacinas com vírus inativados. E nós temos vacinas que usam vetores, como o principal vetor é o adenovírus, e nós temos vacinas que usam fragmentos do vírus, que é o RNA mensageiro. Então, esses são basicamente os 3 principais tipos de vacina. Então, a vacina de Oxford é uma vacina que usa um vetor viral, que é o adenovírus, uma vacina que está sendo testada, está em fase 3, né, já tem publicações recentes mostrando uma imunogenicidade boa, e é uma vacina que segue aí na fase 3, com a possibilidade de uso nos próximos meses, e com testes aqui no Brasil, na Universidade Federal de São Paulo, né, participou desse estudo. Então, é uma vacina também bastante promissora, recentemente com um caso recente aí de um evento adverso mais grave relacionado a um evento neurológico, mas é uma vacina que continua aí em fase 3, em avaliação para uso futuro. Nós temos também a vacina que está sendo testada no Brasil também com o Instituto Butantan aqui em São Paulo, que é a vacina da Sinovac, que é uma vacina chinesa, que utiliza aí um vírus inativado. É uma vacina diferente porque não usa um vetor viral, ele usa uma vacina de vírus inativado, também com boa resposta imunogênica. Então, já com um estudo publicado também recentemente em revista de alto impacto, na Science, com boa resposta imunogênica. Então, a vacina também bastante promissora para o uso nos próximos meses. Uma terceira vacina foi recém-aprovada agora para a Anvisa para ser testada aqui no Brasil, uma vacina da Johnson Johnson, com a área da Johnson de vacinas, que é a Janssen. Essa vacina está sendo vai ser iniciada aí, protocolo de pesquisa aí aqui no Brasil, também em fase 3, e é uma vacina também que usa um vetor com adenovírus. Então, essas são talvez as vacinas que também estejam em fase mais avançada, né? Estão em fase 3. Existe uma vacina americana da empresa Moderna também, que é uma vacina que usa fragmentos de vírus, RNA mensageiro, uma vacina que aparentemente não está sendo testada no Brasil. Então, o que é que nós podemos esperar dessas vacinas? Na realidade, a resposta imunogênica, uma resposta boa, uma resposta imunogênica adequada, com a formação de anticorpos neutralizantes, e com isso que ela tenha segurança, né? Então, uma vacina que precisa, em fase 3, com um volume maior de pessoas sendo submetidas à vacinação, né, de voluntários, pouco efeito adverso,
e uma vacina que seja imunogênica e que seja segura para uso na população humana. Então, o que nós esperamos dessas vacinas, e com certeza nos próximos meses teremos vacinas aprovadas, né, por órgãos que fazem a aprovação dessas vacinas, e elas vão ser utilizadas na população, inicialmente com a população mais susceptível, provavelmente idosos, profissionais de saúde, né, populações que têm mais risco de pacientes imunodeprimidos e outros pacientes que têm, como ocorre com a vacinação com a influenza. Então, as características básicas dessas vacinas são essas que eu comentei. Então, são vacinas que têm passado por um crivo de fase 1, de fase 2, e agora já chegaram na fase 3, então são vacinas que avançaram já para fases posteriores e provavelmente vão ser aprovadas nos próximos meses para uso, né, em toda a população mundial. Com relação ao uso do corticoide, qual é o corticoide que tem mais indicação de ser utilizado? E gostaria que, então, ele nos falasse um pouco da sua experiência em relação a isso. Bom, os corticosteroides, olhando assim numa perspectiva de evolução do uso ao longo da pandemia, num primeiro momento havia um receio e uma restrição para o uso dos corticosteroides, baseada na impressão e nas informações in vitro e do conhecimento de outros, do tratamento de outros vírus respiratórios, que o uso dessas medicações poderia facilitar ou amplificar a replicação viral na medida que o corticoide vai inibir a resposta imunológica do hospedeiro. Então, num primeiro momento, não havia segurança para o uso e havia, na verdade, ao contrário, até uma sugestão ou uma recomendação para que não fossem usados os corticoides. Com o passar dos dias ali, semanas, ao longo do manejo desses pacientes, ficou muito claro que havia um grau de inflamação, sobretudo pulmonar, muito grande, né, com aquela tempestade de citocinas e com o envolvimento do parênquima pulmonar de uma maneira específica no órgão, e uma ferramenta farmacológica interessante poderia ser os corticoides, que começaram então a ser usados, e hoje a gente já tem mais segurança, eu diria até que temos convicção de que ele é bastante útil e faz toda a diferença em uma série de casos. Isso passou a ser baseado, inclusive, numa publicação importante do New England Journal of Medicine, em que os autores eles compararam desfecho, mortalidade e dois desfechos, né, mortalidade e evolução grave para UTI, entre os pacientes que usaram e não usaram corticoide, e houve um benefício em favor do uso do corticoide, que naquele trabalho foi a dexametasona, na dose em torno de 6 miligramas por dia, e esse benefício nos pacientes que tinham algum sinal de gravidade ou necessidade de algum grau de assistência ventilatória ou uso de oxigênio. Então, desde então, a gente passou a ter um embasamento para o seu uso. Então, além do estudo com a dexametasona, que passou então a ser o corticoide mais utilizado, também já há um estudo no qual um estudo retrospectivo de uma série chinesa, no qual os autores utilizaram a metilprednisolona e que também houve benefício com o uso do corticoide. E além disso, doutor Abrão, eu diria assim, na nossa experiência do dia a dia, um número grande de casos, fica muito claro o benefício do corticoide a partir do momento que você introduz, a melhora clínica de troca gasosa, controle até de sinais inflamatórios sistêmicos, como controle de febre, controle do nível de proteína C reativa no sangue, ou seja, marcadores inflamatórios também. Então, acho que não tem dúvida de que num número grande de casos esse benefício ele existe. Claro que tem que se ponderar o risco, né? Então, paciente imunossuprimido ou que tem algum risco ou outro de infecção secundária, esse uso ele tem que ser feito com parcimônia. Acho que tem que se ajustar a questão da dosagem. Então,
na prática, o que temos usado de metilprednisolona, quando é essa a opção, e me parece, assim, pela experiência de uso de corticoide em outras doenças, essa molécula, ela tem uma ação pulmonar um pouco mais efetiva do que a dexametasona, embora o trabalho da dexametasona também mostrou benefício, mas a dose de metilprednisolona tem variado entre 0,5 a 1 miligrama por quilo por dia para começar o uso, e a duração tem variado aí entre 7 e 10 dias. O trabalho da dexametasona, o ciclo foi de 10 dias, mas temos visto também alguns pacientes que requerem um tempo maior de uso, e às vezes quando você suspende precocemente, há uma piora aí da evolução, tendo que voltar um pouquinho para doses um pouco maiores de novo e reduzir a velocidade do desmame, né? Mas enfim, acho que estamos nesse patamar hoje. É uma ferramenta bastante útil para controle das manifestações inflamatórias e controle da agressão inflamatória no pulmão, especificamente com melhora aí das repercussões pulmonares. Os bloqueadores de receptor da citocina, eles devem ser utilizados ainda? Eles podem ser utilizados em associação com os corticoides? Ou será que se nós usarmos o corticoide, talvez numa fase mais precoce, isso já vai ser suficiente para tentar inibir a cascata inflamatória e não ter que usar o bloqueador de receptor da interleucina 6? Como é que isso está sendo contemplado nesse momento? Bem, doutor Abrão, essa é uma pergunta cuja resposta eu acho que nós ainda teremos de maneira um pouco mais assertiva com os trabalhos que estão em andamento. O racional para o uso do inibidor do receptor da interleucina 6, ele se baseou no fato de que no fato da existência da tempestade de citoquinas, como parte de um estágio evolutivo da doença, né, do ciclo desse vírus, e também com o fato de alguns pacientes apresentarem títulos muito elevados de interleucina 6 no sangue. E aí supôs-se que talvez esse mediador inflamatório tivesse um papel importante na fisiopatologia da agressão inflamatória, e o que motivou a ideia de bloquear essa via como meio de inibir a resposta inflamatória. Isso tem sido feito, tem publicação que mostrou benefício, ou não benefício, mas resultados favoráveis mediante o uso desse tipo de estratégia, mas o que a gente ainda não tem são estudos randomizados e controlados. Então, nós não sabemos ainda se esse desfecho favorável que foi observado nessas séries de casos em que essa medicação foi usada, se essa estratégia teria superado uma estratégia alternativa, vamos dizer, de um tratamento convencional. Perdão. Por outro lado, nós sabemos que a utilização desse tipo de medicação traz o risco de alguns efeitos colaterais, assim, da mesma forma que os corticoides, por bloquear vias de resposta inflamatória e, portanto, eventualmente inibir alguns recursos de defesa do organismo, com risco de infecções secundárias associadas. Então, nesse momento, assim, eu diria para o senhor, depois se o Guilherme até quiser complementar, e eu sei que ele tem uma experiência maior até com o uso de tocilizumab, por exemplo, mas o que eu tenho visto e que tem sido, acho que, a motivação para os clínicos indicarem, acaba sendo naqueles casos em que há uma extensão grande de doença pulmonar com repercussão na função respiratória, uma insuficiência respiratória hipoxêmica, e uma certa refratariedade às medidas iniciais. Então, acaba entrando como uma terapia de resgate, nesses casos, e que, em tese, eles deveriam ter essas condições associadas a um título de interleucina 6 elevado no sangue, né? Então, acho que esse seria o contexto talvez favorável para o uso, mas com as ressalvas que eu comentei do risco de infecções secundárias, e lembrando que essa é uma prática que ainda não está
vamos dizer, embasada em evidências de nível robusto para justificar o uso assim em mais larga escala. Embasamento mais robusto não tem quase nada nessa doença, né? Mas a utilização pode ser feita ou tem sido feita quando se faz a tomada de decisão junto com um corticoide, não é isso? Isso, temos usado em conjunto, quando entra essa medicação, doutora Abrão, a gente usa em conjunto com o corticoide, e o acompanhamento depois é bem rigoroso em relação ao risco de complicação infecciosa, né? A gente tem visto relatos aí, e eu mesmo tive experiência de vivenciar alguns casos de infecções secundárias por bactérias e sobretudo, por fungos, né? Inclusive aspergilos. Isso não só para o tocilizumab, mas para corticoide também. Então, acho que essa é uma preocupação que a gente tem que ter em mente de manejar, claro, o paciente numa situação crítica, com risco iminente ali de vida, você justifica tomar essas medidas de exceção, mas lembrando que pode haver a complicação secundária, que deve ser, então, monitorada com cuidado aí, e cuja intervenção deve ser precoce, na medida que houver sinais da sua ocorrência. Antes, João, quando que nós devemos usar? Nós sabemos que uma das complicações que esses pacientes apresentam são os fenômenos trombóticos ou, consequentemente, os tromboembólicos. E sabemos, temos acompanhado casos de embolia pulmonar e trombose nos mais diversos territórios. Qual é o critério de indicação dos anticoagulantes e quais os anticoagulantes que nós temos mais utilizado, em que fase da doença usamos as heparinas e depois usamos os de uso oral? Bom, doutor Abrão, como o senhor comentou, acho que quase nada nessa doença ainda tem evidência robusta. Então, vamos lá, talvez vamos do que é mais seguro para aquilo que é um pouco mais controverso. Como o senhor comentou, de fato, sabidamente, essa é uma infecção que modifica o equilíbrio do sistema de coagulação e fibrinólise em favor da coagulação, gerando uma incidência extremamente elevada de fenômenos tromboembólicos nos mais diversos sítios, além de trombose venosa profunda de membros inferiores, tromboembolismo pulmonar, que talvez sejam os mais frequentes, mas também trombose, por exemplo, do sistema nervoso central e até tromboses arteriais, né? Então, de fato, esse é um complicador extremamente importante para esses pacientes. Eu diria assim que, sem sombra de dúvida, o uso de anticoagulação plena, ele se justifica naqueles casos em que há um evento tromboembólico confirmado. Então, aí acho que não deixa de ter qualquer dúvida. Claro que, olhando risco-benefício, mas se houver um fenômeno confirmado, a balança tende a pender mais para o lado do benefício, muitas vezes, do que do risco, né? Salvo em alguma situação muito, muito específica em que o indivíduo tenha algum fator de risco grande para o uso dos anticoagulantes, né, com risco de sangramento crítico. Sei lá, me ocorre aqui imaginar alguém que teve uma neurocirurgia recente, que tem um risco alto de um sangramento do sistema nervoso central, caso seja submetido a uma terapia anticoagulante, e aí tem um evento tromboembólico, e aí sempre isso vai ser uma decisão difícil de tomar. Mas salvo esses extremos, então, assim, na vigência do diagnóstico confirmatório de um evento tromboembólico, acho que aí está bem indicada a anticoagulação plena. Aí, essa anticoagulação plena, ela pode ser feita com heparina não fracionada, sobretudo se houver uma necessidade de titular a dose de maneira mais fina, ou a programação de alguma intervenção que vai requerer a interrupção temporária da terapia de anticoagulação. Então, fazer esse manejo com a heparina não fracionada acaba permitindo essa titulação de dose e interrupções temporárias de maneira mais segura e mais fácil,
embora tenha a dificuldade de ficar ajustando o nível do TTPA para atingir o alvo da anticoagulação. Acho que aqui também cabe terapia com heparina de baixo peso molecular, qualquer delas, e aí dose para anticoagulação plena, também cabe. E os novos anticoagulantes orais, né, que também podem ser usados aqui, também acredito que sem restrição, né, visando a anticoagulação plena. Por outro lado, então vamos para o outro extremo agora, aquele indivíduo que tem o diagnóstico da COVID-19, ele tem baixo risco de evento tromboembólico por doenças outras de base, a não ser a COVID, né, que é aguda, e ele tem ausência de manifestações clínicas ou de exames indicando a presença de fenômeno tromboembólico, e também ele tem um dímero D próximo do normal ou não muito aumentado. Então, acho que nesse contexto, que seria o extremo oposto, a gente fica seguro em não prescrever uma anticoagulação plena, e dependendo do manejo clínico, se ele for ficar hospitalizado, acamado, enfim, aí a gente só indicaria a profilaxia para tromboembolismo venoso clássica, com dose baixa de aquela dose, né, tradicional, 0,5 miligrama por quilo, ou próximo disso, de heparina de baixo peso molecular. Então, eu acho que aí a grande dificuldade vai ficar numa situação intermediária aqui, doutor Abrão, que é quando a gente tem a presença da COVID ou um fator de risco maior para a doença tromboembólica, ou aqueles dímeros, dosagens de dímero D elevadas no sangue, porque não existe evidência para justificar a anticoagulação plena só baseada em dímero sem evento. Então, essa é a dificuldade que temos. Então, eu tenho visto aí vários protocolos em diferentes serviços, quando o dímero é acima de 1.000, ou quando o dímero é acima de 3.000, usar aquela profilaxia estendida, que é alguma coisa que também é fora do que está na literatura, mas que eu acho que até não é fora de propósito, na medida que a gente assiste esses eventos complicarem a vida do paciente. Então, acho que esse é o terreno arenoso que a gente vai ter ainda que gerar evidência para justificar. O que a gente tem feito, assim, que eu gosto muito dessa abordagem, o dímero D acima de 1.000 nanogramas por ml, pelo menos investigar de maneira um pouquinho mais ostensiva a presença de evento. Então, se não houver contraindicação para um estudo contrastado, fazer uma angiotomografia das artérias pulmonares, fazer um Doppler de membros inferiores, ativamente buscar a presença de trombo para eventualmente justificar aquela elevação do dímero dentro do contexto da COVID, e aí sim subsidiar um tratamento com anticoagulação plena. Na ausência desses diagnósticos, aí eu acho que é monitorizar de perto, acompanhar evolutivamente o dímero, se houver subida acelerada, pesquisar de novo, ou usar aquela profilaxia estendida, que acaba sendo um meio termo, que não é muito baseado em evidência, mas que pode, se não houver risco grande do uso da anticoagulação, pode ser uma alternativa plausível, sim. Muito bom. De fato, acho que é uma situação complexa, difícil. Isso, nós temos visto condutas diferentes dentro de um mesmo serviço, a depender do médico assistente do paciente. Particularmente, não havendo contraindicação para o uso da terapêutica anticoagulante, eu hoje tenho a tendência de anticoagular o doente, se ele tiver, como você bem falou, uma evidência de doença tromboembólica, ou não, mas com dímero D elevado, mesmo sem evidência, porque aí eu acho que tendo o paciente com dímero D elevado, eu só tenho que esperar para ver onde que ele vai entupir. E aí eu penso que a anticoagulação, feita com todo critério, obviamente, e contemplando os aspectos a que você se referiu, se não houver uma contraindicação, tem um sangramento e esse é um risco maior, eu acho que vale a pena a gente anticoagular. Eu gostaria de pedir para o doutor João Marcos, depois nós vamos ouvir o Guilherme e vamos editar, fizesse as suas considerações finais
sobre os aspectos práticos do seu ponto de vista do diagnóstico e do tratamento e o que esperar daqui para frente em relação a essa situação tão dramática que nós vivemos, doutor João Marcos. Bem, bom, acho que em termos de expectativa, eu vejo que nós evoluímos bastante no aprendizado, principalmente das medidas de suporte, né, para esses pacientes. Então, no início havia muito receio, por exemplo, de algumas modalidades de assistência ventilatória, como o uso de catéter nasal de alto fluxo ou o uso da ventilação não invasiva, por conta do risco de aerosolização e contaminação da equipe de assistência à saúde. Isso hoje nós já sabemos manejar de maneira mais adequada os cuidados, o ambiente em que isso pode ser feito e os cuidados em termos de EPI, de práticas para minimizar esse risco. Isso agregou demais o recurso para o intensivista cuidar adequadamente desses pacientes, muitas vezes evitando a necessidade de intubação e ventilação mecânica invasiva. Acho que esse é um ponto. Outro ponto que aprendemos muito foi no manejo da ventilação mecânica desses pacientes, já que a lesão mais extensa no pulmão, ela é uma síndrome do desconforto respiratório agudo, uma SARA, na medida em que ela tem infiltrado difuso nos 4 quadrantes, muitas vezes, sem aumento de pressão hidrostática capilar pulmonar, que gera um prejuízo da troca gasosa. Então, ela preenche os critérios de SARA, mas com uma diferença que o impacto na mecânica e na complacência, muitas vezes, ele não é tão grande quanto na SARA clássica. Então, esses pacientes, eles têm uma hipoxemia muito grande, muito grave, muitas vezes, com menor repercussão em termos de complacência pulmonar. E isso gerou a necessidade da gente adequar, calibrar melhor o ajuste da ventilação mecânica, sobretudo para evitar aquela lesão pulmonar por hiperdistensão, a lesão da ventilação mecânica, que poderia potencializar ou agravar até o dano do parênquima pulmonar. Então, isso também foi um aprendizado. Hoje a gente já está muito atento às pressões de distensão, ao volume corrente, em resumo, aquela chamada estratégia protetora que tenta abordar uma ventilação sem danificar, do ponto de vista de trauma mecânico, o pulmão. Do ponto de vista assim, de tratamento farmacológico, o que eu vejo de perspectiva, eu vejo assim, com muita expectativa esses trabalhos que devem sair aí sobre o uso de plasma de convalescente, o uso de inibidor de receptor de interleucina 6, e propriamente até dos corticoides, orientando melhor a posologia, o tempo de uso, enfim, os critérios para balizar esse uso, mas eu também fico na expectativa de algum tratamento específico para o vírus, né? Acho que isso a gente não tem, tem aqui o Remdesivir, que parece ter tido um benefício não muito grande, mas significativo no grupo de indivíduos que o utilizaram, mas talvez algum outro antiviral aí novo que possa, enfim, ser uma ferramenta. Isso seria extremamente alentador para o controle aí dessa infecção e também da pandemia. E acho que uma outra vertente aí que pode trazer alento são as vacinas, que com a intenção de promover uma imunização maciça aí na população e limitar a ocorrência de casos e a disseminação na população. Então, acho que assistimos aí com grande expectativa a evolução nesses dois campos, né? Acho que eu diria isso como considerações aí, doutor Abrão. Finalizando, então, doutor Guilherme, faça suas considerações finais a respeito dessa pandemia e sobre o que nos aguarda nos próximos meses ou, quem sabe, nos próximos anos. Eu queria agradecer mais uma vez o convite do Dr. Abrão de participar dessa live, né?
importante a gente estar discutindo um tema tão importante hoje, que é o Covid-19. É importante todos esses pontos que foram abordados nessa discussão com o doutor João da pneumologia, os aspectos da pneumonia, e é importante a gente analisar todos esses pontos que foram abordados: tratamento, prevenção. As perguntas foram muito bem elaboradas, e eu espero que tenha sido bastante proveitoso para as pessoas que estão assistindo. Eu queria agradecer aí o convite da Sociedade Brasileira de Clínica Médica, na pessoa do Dr. Abrão, pelo convite para participar dessa live para discutir coronavírus. Eu estou na linha de frente do coronavírus desde março, né? Felizmente não fui infectado, né? Continuo as minhas atividades, e apesar de vimos vários colegas infectados, é uma doença realmente bastante complexa, uma doença de difícil tratamento, que segue aí uma linha realmente de inflamação difusa, sistêmica, como foi comentado pelo Dr. João, e temos aí, inicialmente, estávamos muito preocupados com a forma de tratar, utilizamos drogas iniciais ainda sem ter um embasamento teórico bom, mas depois começamos a entender melhor como acontecia o processo inflamatório, que é o que realmente complica, né, a situação do paciente, a fase 2, fase 2A, 2B, e aqueles doentes mais graves que vão para a UTI. Nós perdemos colegas, né, médicos, inclusive, com essa infecção. Então, é uma doença realmente bastante estigmatizante, que eu realmente, em 28 anos de medicina, nunca tinha enfrentado um tipo de patologia tão imprevisível, realmente, inicialmente, de difícil manejo. Hoje continuo vendo os pacientes, estamos com alguns pacientes internados, continuamos com pacientes na unidade de terapia intensiva, mas hoje nós estamos entendendo muito bem como funciona aí o processo inflamatório, quais as drogas que realmente funcionam, que têm comprovação nos estudos científicos, e realmente a importância hoje, basicamente, de uma droga que reduziu a mortalidade, que é o uso do corticoide sistêmico, né, o corticoide endovenoso. Recentemente, uma meta-análise mostrou aí o impacto do uso de corticoide no Covid-19, né, analisando dexametasona, metilprednisolona e hidrocortisona, e a resposta foi melhor realmente com dexametasona. Então, a gente está criando uma experiência muito boa com esse corticoide, que não tínhamos, né, não era um padrão nosso usar dexametasona, inclusive nessa posologia, uma posologia de uma vez ao dia, com doses fixas ali, inclusive inicialmente com aquele estudo que mostrou que 6 miligramas realmente reduzindo a mortalidade, depois estudos mostrando redução de dias em ventilação mecânica com uma dose mais elevada, uma dose de 20 miligramas, depois 10 miligramas. Então, hoje a gente realmente, apesar de tudo isso, desde março para cá, a droga que realmente ficou como uma droga de impacto maior na doença realmente foi o corticosteroide. Então é importante, uma droga que nós usamos, temos um conhecimento bom já sobre ela, tem efeitos tóxicos, efeitos adversos a longo prazo, isso tem que ficar ciente, e risco de infecções, risco de infecções fúngicas, né, porque a gente tem que usar o corticoide por um período mais prolongado, com doses bastante elevadas, hiperglicemia e outras complicações que a gente tem percebido. Mas, de certa forma, ele tem sido realmente o terceiro, talvez o pilar mais importante do tratamento do Covid-19. Então, queria encerrar agradecendo aí mais uma vez por participar dessa live aí com o professor Abrão, né, nosso colega da Unifesp, experiência grande aí em clínica médica, né, nosso colega também no Hospital do Coração, e sempre aí é uma alegria estar com o Dr. João Salge, aí, um pneumologista do INCOR, e também nosso colega no HCOR. Vimos vários doentes juntos durante toda essa pandemia, então é sempre bom aí estar com colegas de alto gabarito discutindo uma infecção tão grave e tão importante hoje em dia. Gostaria de, então, também terminar fazendo as minhas considerações finais, dizendo que nós temos aprendido muito e nós temos vivenciado situações inusitadas em relação a essa doença,
com muitas vezes depoimentos até mesmo de médicos e recomendações que fogem às normas que deveriam estar sendo seguidas. Como também já disse o professor Antônio Carlos Lopes, infelizmente, houve uma certa politização dos comemorativos que envolveram essa doença, o que não ajudou em absolutamente nada o entendimento da população sobre os cuidados a serem tomados, mas que também causou alguma conturbação no entendimento de muitos médicos no que diz respeito às opções terapêuticas. Felizmente, temos visto a maioria dos serviços médicos superando essas dificuldades e permitindo que os pacientes tenham cada vez mais chances de se recuperarem, e nós precisamos, com altivez, enfrentar essa doença com a dignidade que a população merece que ela seja enfrentada. Quero agradecer muito a presença do professor Dr. João Marcos Salge, do professor Dr. Guilherme Furtado, que tem tido seus tempos bastante consumidos pelas suas ações na frente de batalha, é realmente uma batalha contra essa doença. Agradecer a você que nos assiste e esperar, junto com todos, que em breve possamos ter um caminho mais seguro a ser seguido na prevenção e na recuperação dos pacientes acometidos por essa grave doença. Muito obrigado e até a nossa próxima reunião.